Olá, eu sou o professor José de Assis. Esta é a 8ª aula de uma série especial onde, passo a passo, estamos construindo um sistema para controle de ordem de serviços utilizando o banco de dados MySQL e o Java. Dando continuidade ao nosso projeto, hoje nós vamos criar o método logar. Deixa eu fechar aqui a tela. Na aula passada nós aprendemos a conectar o banco de dados ao Java. Vamos abrir aqui a tela de login. Eu já estou aqui nela, tela de login. Imediatamente após aqui eu ter criado essas três variáveis aqui nesta classe principal, class tela login, eu vou aqui criar o método logar. Então, public void logar. Certo. Primeiro passo aqui, eu vou criar uma variável e essa variável ela vai executar a instrução SQL, onde eu pesquiso no banco de dados o usuário e senha correspondente, usando aí a função AND. Então, string SQL igual, vou chamar aqui a variável de SQL. E aqui dentro de aspas duplas, eu crio o select. Select asterístico from tb usuário, cláusula where, login igual, interroga, and senha igual, interroga. Bom, este login igual a interroga, and senha igual a interroga, vai ser substituído pelos campos da caixa de texto do formulário login. Ou seja, quando eu digitar aqui o usuário, aqui neste campo usuário, e a senha aqui neste campo senha, ele vai ter como referência estes dois interrogas aqui. Deixa eu fazer uma demonstração no banco de dados para todo mundo entender o que eu estou querendo fazer aqui. No meu banco de dados eu tenho uma tabela usuário e tenho aqui alguns usuários cadastrados. Eu vou fazer aqui então um select asterístico from tb usuário, cláusula where, login é igual admin, and senha igual admin. Eu vou pesquisar aqui no banco de dados, selecionar tudo do banco de dados que satisfaça esse critério aqui, where, esta cláusula, onde login é igual admin e senha igual admin. Aí ele vai me encontrar aqui esta primeira linha. Vamos executar. Ele me traz aqui esta primeira linha. É exatamente isto que eu vou fazer lá no Java, substituindo aqui admin e admin pelo que foi digitado aí na caixa de texto nos campos usuário e senha. Muito bem. Vamos retornar aqui ao Java. Bom, feito isso, eu vou agora preparar este comando para ser executado aqui dentro do Java e, na sequência, executar, utilizando aí as variáveis que eu tinha declarado aqui em cima na aula anterior. Essas variáveis, a gente sempre vai trabalhar com elas em todos os forms aí. Isso aqui é comum a todos os forms, o que muda são aqui os métodos. No caso aqui o método logar. Perfeito. Mais uma vez aqui vou usar o try. Tudo que envolve banco de dados pode ser que ocorra aí alguma exceção, então a gente sempre usa o try. Vamos usar aqui o Ctrl espaço e eu já vou pedir para ele montar a estrutura para mim. Perfeito. Aqui, na tentativa de executar isso tudo, vamos capturar então o que está sendo digitado na caixa de texto
no caso aqui, o formulário, aqui ó, nesta caixa de texto, usuário, lembrando que aqui tem um nome, esta variável, e eu vou alterar aqui para facilitar o desenvolvimento do código, vou chamar aqui de txt usuário. Ok. Vou clicar no segundo campo aqui, botão direito do mouse, alterar o nome da variável. Vou chamar de txt senha. Usando aí a convenção Java, usando aí as boas práticas de programação. Ok, então, neste campo aqui, o que for digitado eu vou armazenar, vou preparar para pesquisar no banco de dados e o mesmo processo. O que for digitado aqui vou armazenar numa variável e preparar e executar esta instrução SQL aqui do código fonte dentro aqui do Java. Então vamos comentar o código, as linhas abaixo preparam a consulta ao banco em função do que foi digitado nas caixas de texto. Vamos colocar assim também, ó, o interroga é substituído pelo conteúdo das variáveis. Certo. Então aqui vamos colocar o PST, que é esta variável aqui em cima, que vai ser responsável por preparar esta consulta aqui. Vamos lembrar que eu estou executando instruções SQL dentro do Java. PST é igual a variável conexão ponto prepare o statement SQL. Ponto e vírgula. Joia. Vamos colocar assim, pst.setString pst.setString. Já vou explicar tudo isso direitinho. Ok. Usando aqui a variável PST, que vai preparar aqui a consulta ao banco de dados, eu obtive deste campo aqui, ó, txt usuário, .get, ou seja, obtenha deste campo usuário o que foi digitado e armazene aqui nesta variável PST. Este campo 1, porque eu estou usando aqui dois campos, duas caixas de texto, campo 1, campo 2. Então, no campo 1, ele vai digitar o que foi armazenado no campo txt usuário, lembrando que este txt usuário é o nome da variável aqui do campo, do objeto campo de texto. Aqui, ó, a gente pode alterar esse nome. Eu verifico também por aqui, txt usuário, pelas propriedades. E este campo aqui, ele se chama txt senha. O fato dele estar riscado aqui é devido a ser um campo especial onde ele esconde aquilo que eu estou digitando. Perfeito. Agora, a gente executa esta
query aí, a gente executa este comando, usando para isso esta segunda variável. Então, a linha abaixo executa a query. Query é a consulta aí ao banco de dados. É este select aqui em cima. rs é igual, vamos atribuir aqui a esta variável rs, o que foi preparado pela variável pst, ponto, execute a query. Ponto e vírgula. Ele executa este comando e vai fazer aí a pesquisa no banco de dados. Eu vou montar aqui agora uma estrutura de decisão se existir usuário e senha correspondente. Vamos colocar assim, if a variável rs.next. É a forma que a gente verifica se existe aí, lá no banco de dados, um usuário e uma senha correspondente. Então, se existir aí um usuário e uma senha correspondente, o que a gente vai fazer? Esqueci aqui do abrir e fechar parênteses. Eu vou acessar a tela principal. Caso contrário, vamos colocar aqui um else. Vamos exibir uma mensagem joption pane.show message dialog no vírgula usuário e ou senha inválido. Vamos analisar essa lógica aqui. Caso exista usuário e senha correspondente, ele vai aqui liberar o acesso à tela principal. Se não, ou caso contrário, caso não exista um usuário e uma senha correspondente, ele vai exibir essa mensagem alertando aí que foi digitado a senha e o usuário errado ou que esse usuário não está cadastrado. Perfeito. Só falta aqui então eu criar a tela principal e liberar o acesso a esta tela. Vamos aqui em br.com infoxtelas, este pacote onde eu estou construindo todas as minhas telas, botão direito do mouse, novo, form jframe. Nome da classe, tela principal. P maiúsculo também. Tela principal. Dentro aqui do pacote BR com infoxtelas. Finalizar. E aqui eu vou construir a minha tela principal. Quando eu executo aqui a aplicação, ele abre a tela de login. A ideia é, tendo usuário e senha correspondente, ao clicar aqui em login, ele abra a tela principal. Vamos fechar aqui então a tela de login. Voltar aqui para o código. Neste ponto aqui, nesta estrutura, onde ele vai verificar se existe um usuário e senha correspondente. Aqui no banco de dados, por exemplo, eu tenho 2 usuários cadastrados, usuário admin e usuário José Assis. Ele vai verificar estes usuários. Tendo esses usuários lá, ele vai aí liberar a tela principal. Como é que a gente faz isso aqui? Eu chamo aqui a tela principal.
Vamos instanciar aqui um objeto. Instanciar um objeto é criar um objeto a partir da classe. Ou seja, aqui tela principal é a classe que eu quero chamar e principal é o nome do objeto que eu vou aqui instanciar para poder manipular ele. Tela principal, principal é igual new tela principal. Ponto e vírgula. Agora eu uso esse objeto principal ponto set visible true. Estas duas linhas aqui vão abrir o formulário tela principal, onde nós vamos ter as telas de cadastro de cliente, de cadastro de usuários, de emissão de ordem de serviços e etc. Perfeito. Só falta aqui a gente tratar exceções, ou seja, caso ocorra alguma exceção, aqui embaixo, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou exibir uma mensagem que esta variável e, que vai, no caso, exibir aí a mensagem de erro. Alt Shift F para identar todo o código. E aqui eu construí o método logar. O principal de tudo aqui é esta linha, onde eu seleciono do banco de dados o login e a senha. Este login e senha, na verdade, é desta tabela aqui, ó, login e senha. Só um resuminho aqui. PST, ele prepara esta seleção aqui, esta variável SQL, e substitui os interrogas por o que for digitado aqui nos campos txt usuário, txt senha. O RS executa esta linha aqui em cima, e aqui uma estrutura de decisão, se existir usuário e senha correspondente, ou seja, se esta linha aqui ela der um resultado e devolver um usuário e uma senha correspondente, eu libero aqui a tela principal. Senão, exibo a mensagem usuário e ou senha inválido. Isso avisa o usuário que ou ele digitou o usuário ou a senha errado, ou então que este usuário não existe lá no banco de dados. E caso ocorra aqui alguma exceção, ele vai me mostrar qual que é a exceção, qual que é o problema. Perfeito. O que eu preciso fazer agora é executar este método logar aqui no botão. Eu tenho aqui o formulário, tela de login, eu tenho aqui os objetos, tudo isso aqui são objetos. Tenho aqui um objeto botão. Eu vou clicar em cima dele. Eu já tinha alterado a propriedade para btn login. O que eu vou fazer agora é clicar com o botão direito. Esta propriedade aqui, eventos, aqui em eventos, action performed. Quando eu clico aqui, eu estou selecionando este evento, que é o evento relacionado a clicar no botão. Vou clicar aqui. Ele abre aqui, ó, private void btn login action performed, quando for clicado o botão. E aqui eu chamo o método logar. Então, nesse caso aqui, ó, chamando o método logar, que é o método que eu construí lá em cima, aqui, ó, public void logar. Basta aqui, para chamar o método, a gente digitar logar, ponto e vírgula. Ok, vamos testar para ver se deu tudo certinho. Facilita, inclusive, aí o entendimento de tudo que a gente fez.
Lembrando que o banco de dados precisa estar aqui conectado. Agora ele vai trabalhar diretamente com o banco de dados, ele vai pesquisar isso tudo a partir aí do banco de dados. Perfeito. Vou fazer um teste, vou digitar qualquer coisa aqui. Esse usuário não existe no meu banco de dados. Perfeito. Mensagem: usuário e ou senha inválidos. Joia. Vou colocar aqui usuário admin. Eu sei que esse usuário existe lá no banco. E senha admin. Usuário admin, senha admin. Olha que legal. Ele liberou aqui o acesso à tela principal. Bacana. Está funcionando perfeitamente. Vamos testar de novo aqui, ó, com os dois usuários que eu tenho cadastrados. Usuário José Assis, senha 123456. Usuário admin, eu já testei ele. Vamos executar de novo. Uma dica quando a gente desenvolve um projeto é fazer ele passo a passo, vai testando, vai verificando os problemas, já vai arrumando. Não deixa acumular bug. Usuário e senha, eu vou colocar aqui José Assis. Eu vou de propósito errar a senha, 123, login. Usuário e ou senha inválidos. Vou acertar a senha aqui, ó, 456, login, liberou a tela principal. Mais uma vez aqui, mais um teste. Vou digitar aqui o usuário Leandro, senha 123, login, e ele fala aqui que não existe este usuário lá no banco de dados. E vou fazer uma brincadeira. Eu vou manualmente aqui inserir o usuário Leandro. Tá aqui os dois usuários que eu tenho. Vamos colocar aqui, ó, insert into tb usuário. Nos campos id user, vírgula, usuário, fone, login, senha, valuz, 3, vírgula, Leandro Ramos, vírgula, senha, não, perdão, fone, tem que ser na sequência aqui, 9999, vírgula, login, Leandro, vírgula, senha 123. Estou aqui cadastrando o novo usuário. Esse usuário se chama Leandro Ramos. O login dele é Leandro, a senha é 123. Vou executar esta query aqui. Cadastrou com sucesso. Novamente dar um select aqui em cima, ó. E tem aqui agora 3 usuários cadastrados. Administrador José Assis Leandro Ramos. Voltando aqui no Java, está aberta a tela de login. Vou clicar no botão login novamente. Libera a tela principal. Está funcionando perfeitamente aí a consulta ao banco de dados. Só quero passar uma dica para finalizar esta aula. Aqui no Java, lá no método logar, de propósito aqui eu vou errar, por exemplo, a sintaxe aqui em cima da string SQL. Eu vejo muitos alunos aqui, por um errinho de digitação, um errinho de sintaxe, às vezes esquecer alguma coisinha. Eu vou esquecer aqui o interroga, por exemplo, ó, só para mostrar a mensagem de erro que ocorre. Vamos salvar, vamos executar. Usuário admin, senha admin, login, e ele me mostra que essa mensagem, esta mensagem que ele acabou de mostrar, é referente aqui
ao tratamento da exceção. Houve aqui uma exceção e aqui ele falou que eu tenho 2 parâmetros que eu estou passando, mas ele só conseguiu 1. Vamos analisar esta linha aqui, ó. Eu tenho aqui 2 parâmetros e aqui só um interroga. Essa exceção aqui está relacionada com esta linha aqui que a gente criou dentro do try catch. Bacana, vou arrumar aqui, vou colocar um interroga de novo. Às vezes um erro aí de sintaxe. Select asterisco from TB usuários. Vou colocar um S aqui. Não existe essa tabela usuários. Aqui a tabela é usuário no banco de dados. Mais uma vez, eu vou salvar, vou executar. Novamente mostrar aí a mensagem de erro. Aqui um erro de digitação, um erro de sintaxe. Usuário admin, senha admin, login. E ele me mostra aqui na exceção que não existe aqui a tabela usuários. É bem importante para o desenvolvedor essa questão de analisar o código do erro. Por hoje é só. Muito sucesso a todos!